E aí pessoal, tudo bem? Então essa semana nós publicamos no nosso site um artigo falando com 4 pontos fundamentais da nossa visão, né, para você que está começando a advocacia, para atender o teu cliente, né? A gente sabe, principalmente no início, como é difícil fazer o cliente chegar até você, né? E uma vez esse cliente chegando, é importante não dar bobeira, né? E acabar perdendo essa oportunidade aí, que nos dias de hoje está cada vez mais difícil, que é fazer o cliente entrar pela porta aí do teu escritório. Então a gente destacou 4 pontos importantes para você fazer o atendimento aí no teu escritório, tá? Então, normalmente o atendimento no escritório, principalmente para quem atua no criminal, ele tende a ser um pouco mais tranquilo, né? Do que aquela situação, por exemplo, você foi chamado para atender um flagrante ou alguma situação emergencial assim, né? Então é um atendimento que você consegue fazer, você consegue se preparar um pouco melhor para fazer esse atendimento. Então, como eu disse, a gente destacou 4 pontos importantes, né? O primeiro deles é a preparação do ambiente. Se você já tem o teu escritório físico aí, é importante que você dá uma ajeitada nele, como a gente se fala, né? Tirar a sua bagunça de cima da mesa, ajeitar os livros ali, né? Por quê? Porque essa primeira impressão que teu cliente vai ter de ti é fundamental, né? Realmente a primeira impressão realmente que fica, e você desconstruir ali uma primeira impressão acaba sendo muito difícil. Então, se você passa uma impressão ali de bagunça, de desorganização, é ruim para o teu cliente aí, para uma pessoa que talvez você nunca teve um contato pessoalmente, né? Então, você vai atender o teu cliente, fica atento a essa situação, tá? Caso você não tenha escritório, você atenda de forma online, é importante que você esteja preparado para fazer esse atendimento presencial, caso o cliente não queira fazer online, tá? A gente sempre fala assim, a gente vê muitas pessoas falando assim, legal, você atende num café, você atende num restaurante, né? Sim, falando assim parece fácil e parece legal, né? Mas na prática talvez não seja tão simples. Você de repente está atendendo aí um cliente criminal, já pensou em falar alguma situação bem complicada aí de algum crime, num café, com circulação de pessoas ali, na prática, na minha visão, é uma coisa que a gente acaba sendo difícil de se sustentar, tá? Então, mas não é o fim de tudo, né? Caso você atenda de forma online e o teu cliente ele queira falar com você pessoalmente, você tem algumas possibilidades que você consegue fazer um bom atendimento de forma reservada com esse teu cliente. A primeira possibilidade que eu gosto de falar é você já conversar com algum colega teu aí da tua cidade, da tua região, de repente já algum colega da faculdade que tem um local físico para atender, e você já deixa meio que combinado com ele, né? Faz um acerto com ele. Numa situação dessas aí, até você aluga um espaço que ele tenha, talvez ele está no início também, está com alguma dificuldade, né? Alugue o espaço dele por 1 hora, acerte um valor, pague com ele, né? É importante também, se a gente sempre está se ajudando de alguma forma, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de falar para o pessoal aí da mentoria que atende de forma online é essa: já deixa alinhado com algum colega teu aí da tua cidade a possibilidade de, quando você precisar, óbvio, né? Você vai agendar com ele, vai avisar previamente, de você utilizar o escritório dele, de você utilizar o espaço dele, né? Então isso é bem importante aí. Se aparecer um cliente, ele não quer ser atendido online, então você já agenda com esse seu colega e agenda esse teu cliente e atende no escritório dele. É uma grande possibilidade. Outra possibilidade também são, em várias cidades, né? Existem os prédios aí, né? De coworking, né? Que é a possibilidade de você alugar uma sala por um dia, por 1 hora, né? Por um período, por uma manhã. Então é importante. Uma outra possibilidade seria essa, né? Você olhar aí na sua cidade, na sua região, se você não tem aí alguma empresa que forneça esse serviço aí, que pode ser uma grande possibilidade, né? E a outra possibilidade são as salas da OAB, né? A OAB, por exemplo, aqui em Santa Catarina, existem em várias cidades a disponibilidade de salas para que os advogados atendam seus clientes, né? Talvez no primeiro momento, para o teu cliente, dependendo do teu cliente, pode parecer algo que não seja tão profissional assim, mas a gente não está aqui para tentar achar uma solução, não arruma mais desculpa, né? Talvez marcar esse atendimento numa sala da OAB seja uma possibilidade também. Importante você ver aí na sua cidade, se a tua subseção, ou se você mora aí na capital, de repente se a seccional não tem um escritório ali que ele possa te ceder, né?
para você fazer esse atendimento. Você agenda lá e faz o atendimento, é uma possibilidade interessante, tá? Para você passar mais essa ideia de atender melhor o teu cliente de forma mais reservada, passar esse profissionalismo para o teu cliente, tá? Outra situação importante que a gente gosta de falar, além dessa do ambiente, é você estar preparado para o atendimento, né? Como eu falei, a primeira impressão é que fica, então você precisa estar em dia ali com a sua aparência, né? Obviamente, né? A gente tem que estar bem vestido, tem que estar cuidado ali, de repente, com a sua barba, tá bem feita, né? Tudo mais, né? Suas roupas, elas estarem em dia, né? Quando a gente fala na mentoria em estar bem vestido, às vezes o pessoal pensa e confunde, né? Eu tenho que estar com terno de marca, eu tenho que estar com uma roupa de marca. Não, estar bem vestido é estar vestido adequadamente para aquela situação que você vai atender o teu cliente, tá? Então, ter esses cuidados aí, estar bem vestido é isso. Estar adequado àquela situação, uma situação profissional, você vai falar com uma pessoa, né? Você vai prestar o teu serviço, vai oferecer o teu serviço, então é importante que você cuide da sua aparência também, mesmo que seja de uma forma mínima, mas é importante você estar atento a essa situação, né? E outro ponto importante que eu gosto de falar é o atendimento em si, né? Muitas vezes aqui o pessoal da mentoria também pergunta, está iniciando, né? Perguntar, meu Deus, tem um cliente para atender, e agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou saber responder a dúvida dele? Então, a primeira coisa que você deve fazer com esse seu cliente, ele entrou em contato, que é comum hoje, pelo WhatsApp, ou pelas redes sociais, ou pelo teu site, né? Você vai perguntar, antecipadamente, você vai perguntar para o teu cliente o que você... Não, agendei, você agendou sua consulta lá, tudo certo, né? Marcou o dia. O senhor poderia só me falar aqui o que seria, sobre o que seria esse atendimento? Pede de forma resumida, né? E obviamente você já não vai prestar consulta por telefone, né? Não vai dar resposta para ele da solução por telefone. Você vai perguntar para ele o que seria. Ele vai falar, é uma situação de alimentos, é uma situação num crime X que eu estou sendo processado aqui. Às vezes eles até já mandam ali, né, a via da intimação, da citação que eles receberam, né? Aí você já olha lá no sistema, já sabe do que é, né? Já vai se preparar do que é melhor do que para o atendimento, né? Então, com base nisso, você vai fazer um estudo, você já pega essa informação do teu cliente, ou se ele te mandou a citação que ele recebeu, melhor ainda, você entra lá no processo, já dá uma olhada no processo, estuda, é um crime tal, já estuda aquele crime tal, o que é aquele crime, você já pensa ali no seu atendimento, você já vai dar uma olhada na jurisprudência, já para ir pensando ali, de repente dar uma resposta para o teu cliente com base nisso, né? A gente tem essa tese aqui da jurisprudência, que é por esse caminho, acho que vai ser uma boa saída para nós fazermos a defesa por esse caminho e tudo mais, né? E com certeza isso, você estando bem preparado, realmente, na hora que você for atender o teu cliente, ele vai sair mais feliz aí do atendimento e com certeza vai se sentir melhor atendido e você tem uma probabilidade bem maior de fechar esse contrato aí com o teu cliente, né? Então fica bem atento a isso. O que você não pode fazer realmente é transformar esse atendimento numa prova oral, né? Que você vai chegar ali na frente do cliente e você não sabe, não tem a mínima ideia do que se trata ou o que ele vai te apresentar ali de dúvida, né? E daí de repente você vai ficar perdido, né? Como se realmente fosse uma prova oral aí para um concurso, né? Então você não pode transformar o teu atendimento numa prova oral e esperar a surpresa, né? Tenta se antecipar, tenta saber o que tenta dar uma estudada, dá uma olhada na jurisprudência, já para você apresentar um caminho, de repente uma tese ali para o teu cliente, né? Com certeza vai fazer toda a diferença no teu atendimento e no fechamento do teu contrato com esse cliente. Agora, voltando especificamente para a parte criminal, né? Além disso ali, alguns pontos eu listei aqui no site, tá? No nosso artigo, se você quiser dar uma olhada no completo ali, é bem interessante. Alguns pontos eles são importantes e muitos desses a prática vão acabar aí te ajudando, né, a destacar esses pontos para o teu cliente. Mas falando em crime em si, tá? É importante você já falar aqui, por qual crime ele está sendo processado, você pesquisou lá, explica minimamente para ele, lógico, né? Não vamos esquecer o juridiquês aí quando a gente for tratar com o cliente, né? Às vezes pessoas que não têm formação jurídica, pessoas mais simples, então é importante você falar a língua do cliente, falar para ele o crime que ele está sendo processado, falar sobre a pena mínima e máxima, tá? E também falar para o teu cliente, né? A gente não precisa pregar um terrorismo com o cliente, né? A gente explicar para ele que de repente
essa pena tende a ficar no mínimo, né? Então já para o teu cliente não sair também, para você não colocar o teu cliente numa situação aí que de repente ele vai ficar muito preocupado, né? Que você vai estar fazendo mal para ele, né? Então falar real disso, né? Falar, a pena de X a Y normalmente tende a ficar perto do X, né? E tudo mais, né? Outro ponto que é muito importante, né? Falar para o teu cliente, um cliente criminal, ele tem essa dúvida que ele vai chegar e vai te perguntar. Ele vai te perguntar assim, qual o risco de ser preso, de se condenado, de ficar preso? Importante você falar para ele com base, né? Com base na pena ali. Nós temos aqui vários artigos falando sobre isso. Se você tem alguma dúvida no site, nós temos vários artigos falando sobre qual pena, qual regime, né? Como funciona cada regime prisional. Então, você falar para o teu cliente, é importante você já falar desde o início, sim, realmente existe o risco de você ser condenado, como está sendo pedido aqui na denúncia, você ser preso, né? Ou não, você já abre o jogo para o teu cliente, não, essa pena aqui não tem como você, se você for mesmo sendo condenado, você vai pegar um regime aberto, você vai pegar um regime semi-aberto, um regime mais brando, né? É importante você falar isso para o cliente. Eu sempre gosto de conversar com o pessoal da mentoria sobre isso, né? Falar sobre as possibilidades da existência de um acordo, tá? De um ANPP, uma transação penal, um acordo de suspensão condicional do processo. Isso é bem importante, tá? Isso é bem importante para você falar para o teu cliente também essa situação, né? Lógico, sempre valorizando ali o teu serviço, né? O que você vai fazer por ele, né? Mas explicar que existem essas possibilidades também, dependendo da pena, né? Óbvio, ver se ele se enquadra, né? Nos requisitos ali. Outro ponto que é bem importante para quem atua na parte criminal também é falar para o teu cliente que ele estando solto, né, ele não incidindo em nenhuma daquelas situações ali do artigo 312 que justifiquem uma prisão preventiva, falar para ele, né, que ele vai responder todo esse processo, ele vai responder o processo em liberdade, a tendência, se ele não fizer nenhuma besteira, é que ele continue durante todo o processo em liberdade, mesmo que ele seja condenado em primeiro grau, você vai fazer os recursos ali e durante esses recursos a tendência é que ele fique em liberdade, né, só se ele fizer alguma besteira aí no decorrer do processo. Então, pessoal, esses aqui foram alguns pontos que eu destaquei aqui com base para você fazer esse atendimento de forma mais efetiva e com certeza ter mais probabilidade de fechar o contrato de honorários ao final do atendimento para você que vai atender aí no seu escritório, no escritório de um colega, né, de forma presencial, atender esse seu cliente. Então são alguns pontos que eu julgo e indico aqui na mentoria e eu sempre falo com os alunos da mentoria que esses pontos aqui são bem importantes e devem sempre ser foco de atenção aí no momento do atendimento. Caso você queira aprofundar um pouco mais, não esqueça de visitar o nosso site lá, que tem muito material que vai, principalmente para quem está iniciando a advocacia, que vai te ajudar a desenvolver melhor aí a sua advocacia, conseguir seus primeiros clientes ou aumentar aí o seu leque de clientes aí e você ter mais sucesso na advocacia em geral, principalmente também na advocacia criminal. Então, forte abraço aí, até a próxima!